que eu faltei. Jean, bate palma aí pra apagar a luz. Eu não tenho medo. Aqui é só... Tá achando que é assim? Qualquer um vem aqui e bate palma? Não apaga não, rapaz. Fala, nação rubro-negra. Eu tô aqui hoje com o Rodrigo Rodrigues, rubro-negro. Pra quem não sabia, ele era Zico Futebol Clube. O cenário do bate-bola tá aqui na frente. A gente invadiu o Sport Center e pediu pra acender a luz. Bom, Rodrigo, queria que você me contasse hoje um pouquinho dessa história flamenga, né? Da onde surgiu, família. Vem de família. Meu avô, meu pai, meus tios, assim, meus primos e tal. E eu acho que o primeiro jogo que eu vi do Flamengo no Maracanã foi em 81, Flamengo e Cobreloa. Daí em diante, dos 6 anos aos 16, eu ia praticamente ao Maracanã. Toda semana, tinha jogo, eu tava lá, assim. Isso durou até quando o Zico parou de jogar, em 6 de fevereiro de 90. Aí eu dei uma desanimada, continuei indo de vez em quando por causa do Júnior, né? Porque o Flamengo ainda foi campeão brasileiro em 92 com o Júnior jogando e tal. Mas de 93 em diante, até eu mudar para São Paulo, em 2001, eu fui muito pouco ao Maracanã. Devo ter ido, sei lá, 2 ou 3 vezes nesse período todo, porque os anos 90 foram bem ruins, né? Foi bem ruim. Tirou 92, né? Depois disso foi bem complicado. Em 95 veio aquele time lá com Romário, Branco, Edmundo, pior ataque do mundo e tal. Mas eu não gostava muito na época do Romário, eu prefiro o Baixinho hoje. Porque na época ele tinha uma rixa com o Zico, né? O Zico é o grande ídolo do clube. Eu ficava mordido quando o Romário soltava alguma farpa pela imprensa. Aí a briga depois ficou pior, em 98, com o Romário dizendo que o Zico cortou ele da seleção. Não cortou coisa nenhuma, o Zico nem tinha esse poder. Então a presença do Romário no Flamengo, enquanto torcedor, me incomodava, assim. Hoje em dia eu achei ele o máximo, mas na época eu não gostava muito não. Isso me distanciou mais ainda do Flamengo. Despedida do Zico, despedida do Júnior, Romário. Eu falei, pô, isso aí... Em 2001, com o Tri Carioca, com um gol do Pet, aí eu voltei a... Mas aí eu já tava morando em São Paulo. E como é isso? Acho que o primeiro título do Flamengo que eu vi fora do Rio foi o Carioca de 2001. Você já não tava muito atuante, vamos Não, dizer. eu era um rubro-negro não praticante. Continuo sendo, porque aí, trabalhando com esporte, você fica mais isento ainda, exercitando a sua isenção. É claro que quando o Flamengo joga, eu torço pro Flamengo, mas eu sou incapaz de chegar no ar depois e o Flamengo tendo jogando mal, ficar de cara amarrada, ou achar que o Flamengo foi injustiçado. Não, cara, eu ia te perguntar isso, porque pra mim é bem difícil se eu tiver que ser imparcial, assim. Você tem que trabalhar num meio que você tem que ser, né? Isso é interessante porque eu consigo ter um distanciamento muito por causa desse distanciamento que eu fui exercitando ao longo desses anos todos. Dessa década de sem 90. Zico nas tardes de domingo no Maracanã. Você até perguntou antes de a gente começar a gravar, né? Você tem algum problema de falar que é Flamengo, de mostrar as camisas? Você falou, pô, zero. Assim, jornalista esportivo, tem uns que não se importam com o time revelado, como o Juca Kfouri, o Trajano, o Flavinho, que torcem pra Corinthians, América e Portuguesa. Outros já não gostam muito. Eu não vejo o menor problema. Até porque eu prefiro que o cara saiba pra quem eu torço logo, pra ele não ficar especulando, dizendo que eu sou Vasco, ou Botafogo, ou Fluminense. Não que eu tenha algo contra os times, mas é porque se você critica determinado clube, você vira ante aquele clube, às vezes, pro cara que tá assistindo. Nada disso, cara. Aqui a gente desce o cacete em todo mundo quando tem que descer e elogia todo mundo que tem que elogiar. Então eu não me importo de falar meu time, eu não me importo que as pessoas saibam. Eu viro e mexe brinco no ar. Você torce pra que time? Eu torço pro Udinese e pro Kashima. Se o cara fizer a conta, ele vai saber. Agora é aquela história, Nivinha. Não dá pra trabalhar com futebol sem gostar de futebol. E pra gostar de futebol, você tem que ter um time. Você tem que torcer pra algum time, né? Por mais que você torça menos hoje, ou passe a torcer menos no ponto que vira jornalista, mas tá lá, teu time de infância, cara. Você trouxe algumas camisas, né? Trouxe 3, assim, eu tenho um monte, mas essa aqui é uma das minhas preferidas. Vou falar português claro, eu não gostava muito das camisas da Nike pro Flamengo, não. Essa em especial eu acho bem bonita, que é uma camisa comemorativa com um escudo antigo da época do Remo. Uma outra é essa que vende em São Paulo, num boteco chamado São Cristóvão, que é famoso pelas réplicas de camisas antigas.
Essa é uma camisa que remete aos anos 50 do tricampeonato de 55, camisa que o Dida usava. Tem da década de 60 também. Tem de todas. E essa é uma camisa mais oficial, também retrô, que o Zico, exatamente, que o Zico usando nos anos 70. Eu tenho essa também. Essa é um clássico, assim, eu acho essa bem bonita, esse número costurado, que era como a gente fazia antigamente. A camisa do Flamengo feia eu acho difícil, porque eu acho a combinação de cores muito feliz, assim. E você já falou já contou algumas histórias e tal, mas tem algum fato marcante que você queira contar? Algum jogo inesquecível? Eu sei que deve ter vários. Tem um monte. Tem 3 fatos na minha linha do tempo rubro-negra que eu acho que são bem significativos pra mim. Vou até tirar o dia que eu conheci o Zico à parte, assim, porque esse é o concurso. A primeira vez que eu vi um treino do Flamengo, eu tinha 7 anos. Foi na Gávea, um sábado de manhã, um pouco depois da Copa de 82. Pela primeira vez eu pendurado no alambrado, vi Júnior, Zico, Leandro, Raul. Então isso não sai da minha cabeça, mesmo eu sendo, na época, muito novo, assim. Depois eu tinha 12 anos, em 87, Copa União, Flamengo e Santa Cruz, 3-1 Flamengo, 3 gols do Zico, e um deles de falta, assim, gol de almanaque, como uma falta deve ser batida, com um birigui, nem viu a bola passar. Diz a lenda que é nesse jogo que alguém da barreira vira pra ver o gol do Zico. O jogo de despedida dele, né, com o Rummenigge, um monte de gente importante no campo. Em 90, com 15 anos, fazendo teste, fazendo peneira pro Flamengo e quase tendo passado. Mas o quase nada é a mesma coisa, né? Não adianta. Mas fiquei ali entre os 20, começaram com 300, sobraram 20, aí o olheiro do Flamengo Mineiro na época me chamou e falou: cara, volta na próxima peneira como zagueiro, porque aqui no Flamengo, por causa do Zico, todo mundo quer ser meio campo, todo mundo quer jogar com a 10, e aí a concorrência é muito grande. Volta na próxima em outra posição. E eu já jogava de zagueiro lá com o Alfredo Sampaio, que era técnico do Ronaldo Fenômeno na época, no time do Tijuca Tênis Clube, na seleção lá de campo. Já jogava de zagueiro, mas eu não gostava. Ficava o jogo inteiro preocupado com linha de impedimento, ouvindo o goleiro gritar sai, 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 e o técnico gritar volta, volta, volta. E aí, pô, não parecia futebol aquilo, eu não tô jogando bola, cara. Era um estresse muito grande, assim. Aí eu falei, deixa pra lá, já tava tocando guitarra, começando a tocar em banda. Foi nessa época aí, com 16 anos, que eu troquei o futebol pela música na prática, assim, né? Vem cá, eu vejo às vezes seu Instagram, eu crente que eu era campeã de abraço com o Zico e... não, isso só aí, dá você. Isso aí, ninguém me barra. Pensa bem. É história antiga. Eu tenho 38 anos e tiro foto com o Zico desde os 14. Trabalho em televisão há 18 anos. Já passei por umas 5 emissoras e entrevistei o Zico por todas as emissoras. Pela TV Cultura, pela Band, pela SBT, pela ESPN 1 zilhão de vezes antes. Então, assim, é muito difícil concorrer. Foto com o Zico. Eu faço até a assinatura dele. Uma vez ele até se confundiu, achou que era dele e era minha. É porque não é só a assinatura, é a letra toda. É a dedicatória completa. Sim. Eu ficava treinando. Com carinho. Eu ainda digo, se ele tá com pressa, ele não bota com carinho. Às vezes é só com um abraço, depende da situação. Obrigada, Rodrigo. Que isso, Livinha, valeu. Saudações dos amigos. Então, curtiu? Se inscreva, compartilhe, favorite e até o próximo vídeo.